Prezados irmãos e irmãs que aqui se encontram na Catedral de Montes Claros, prezados internautas que hoje nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, em que estamos celebrando a quarta semana do tempo da Quaresma, a Igreja nos oferece dois textos possíveis para a nossa reflexão. O primeiro deles que acabamos de ouvir, um texto até um pouco extenso, um texto cheio de simbolismos, profundo, e que talvez tenha até causado em você algumas dúvidas, questionamentos, é o texto que se encontra em João, capítulo 5. Não é sobre ele que nós vamos conversar nessa homilia de hoje, mas se fôssemos falar sobre esse evangelho, talvez um dos pontos mais possíveis de abordarmos seria o versículo 28 e 29 do capítulo 5. Olha o que Jesus diz nesses versículos: vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos, ou seja, todos os que morreram, ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Esse seria possivelmente um dos assuntos que nós abordaríamos se fôssemos falar sobre esse evangelho. Como não é sobre ele que vamos conversar, e sim sobre a primeira leitura, eu quero aqui me deter com você nesse texto. A primeira leitura está em Isaías, capítulo 49. E a primeira leitura se refere a um tempo em que o povo de Deus estava se sentindo completamente abandonado. Isaías então escreveu esse texto para mostrar ao povo qual seria a mensagem de Deus. Então, nós vamos nos limitar aos versículos 14 e 15, que traz para nós o núcleo dessa mensagem. Olha o que Isaías disse, versículo 14: disse Sião. Sião na Bíblia é um outro nome para a cidade de Jerusalém. Você deve até se perguntar: ô padre, mas por que na Bíblia Jerusalém é chamada de Sião? Rapidamente eu explico para você dizendo o seguinte: havia um costume antigo de construir uma cidade sobre o alto das montanhas, do monte. Era uma forma até de proteger a cidade contra a invasão dos inimigos. Uma cidade construída no alto era mais difícil de ser invadida do que uma cidade construída embaixo. Então eles tinham o costume de construir as cidades sobre os montes. A cidade de Jerusalém foi construída sobre um monte chamado Monte Sião. Veja, o nome do monte é Sião. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando tanto que ao invés de falar eu vou na cidade que está no Monte Sião, as pessoas diziam apenas eu vou a Sião. Ir a Sião significa ir a Jerusalém, que está em cima do monte. E aqui Isaías está dizendo o que o povo de Jerusalém dizia e pensava. Versículo 14: disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim.
E logo depois vem a resposta de Deus. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Essa homilia eu vou dedicar de uma maneira muito especial para todas as pessoas que estiverem na igreja, para todas as pessoas que estiverem em casa nos assistindo e que porventura estejam se sentindo rejeitadas. Hoje então, para entender esse texto, nós vamos falar sobre a rejeição. O que é a rejeição? O próprio nome já diz. É um sentimento, portanto, é algo próprio do seu coração. A rejeição, ela habita no seu coração. E esse sentimento te avisa que você não é bem-vindo, que você não é querido, que você não é importante, que você não é especial. Todas as vezes em que você chegar em um lugar, todas as vezes em que você conversar com alguém, e você perceber que essa pessoa não te dá muita atenção, não valoriza a sua presença, essa pessoa talvez até te maltrata e te humilha, o seu coração pode começar a gerar dentro de você um sentimento de rejeição. E esse texto de Isaías, capítulo 49, nos leva a refletir sobre as principais causas da rejeição. Por que nós nos sentimos rejeitados? Isaías diz que por trás da rejeição, as duas principais causas são essas: abandono e esquecimento. Para Isaías, então, as duas principais causas da rejeição são abandono e esquecimento. Quais são? Abandono e esquecimento. Abandono é a rejeição considerada do ponto de vista ativo. É a rejeição considerada do ponto de vista intencional. É a rejeição que acontece quando alguém vira as costas para você. Quando alguém vai embora. Quando alguém te bloqueia no WhatsApp, te bloqueia no Facebook, te bloqueia no Twitter, te bloqueia no Instagram. Quando alguém diz para você: olha, nunca mais eu quero conversar com você. O abandono é algo que a pessoa deseja, é algo intencional. E todas as vezes que alguém for abandonado, a rejeição pode crescer no coração dessa pessoa. E aí você pode se lembrar de todas as situações de abandono. Você pode se lembrar de uma mãe que abandonou o seu filhinho, a sua filhinha. Essa criancinha vai crescer com um sentimento no coração, o sentimento de rejeição. Você pode se lembrar, por exemplo, do marido que abandona a esposa por causa da piriguete. Se essa esposa não for muito madura, se essa esposa não tiver um psicológico muito bem estruturado, no coração dela começa a surgir um sentimento. Qual o nome do sentimento?
Rejeição. Qual o nome? Rejeição. Esse sentimento também pode surgir dentro do meio profissional. Você trabalha numa empresa com um número grande de funcionários e você percebe que o patrão dá atenção para A, dá atenção para B, dá atenção para C, mas para você não dá atenção. No dia do seu aniversário ele não liga. No dia do seu aniversário não canta parabéns na empresa para você. No dia do seu aniversário você não recebe um cartãozinho da empresa com o nome do seu patrão. Você começa a se sentir abandonado. E qual é o sentimento que brota no coração de quem está abandonado? Rejeição. O outro sentimento do qual Isaías fala é o sentimento do esquecimento. O esquecimento também é uma forma de rejeitar alguém. E o esquecimento é uma forma muito sutil de dizer para alguém: você não é importante para mim. É quando, por exemplo, você faz aniversário e nem as pessoas da sua família se lembram de te dar os parabéns. Existem casos onde nem o marido lembra que é o aniversário da esposa. A esposa arruma toda e fala para ele: meu bem, hoje é um dia diferente. Você sabe que dia é hoje? Ele fala: hoje é o dia que o Cruzeiro vai jogar. Hoje é quarta-feira. Não, meu bem, eu estou falando de outra coisa. Outra coisa em relação a nós. Ah, hoje é o dia que vence a mensalidade da escola do nosso filho. Não, é outra coisa. Você não está lembrado? Não estou sabendo. O que tem no dia de hoje? Hoje é meu aniversário, meu bem. Ah, eu esqueci. Esse eu esqueci significa: essa data não é tão importante para mim. Querido, uma coisa que tem que ficar muito clara, isso dói em nós. Essa constatação vai doer em você, mas você tem que saber disso. A gente só esquece daquilo que não é importante para nós. O dia que você encontrar com uma pessoa e a pessoa disser assim: como é mesmo seu nome? Aí você fala assim: meu nome é Fábio. Ah, eu esqueci. É porque essa pessoa não te considerava alguém importante. Datas, você só lembra das datas que no fundo você considera importante. Eu gosto muito de um pensamento de Rubem Alves. Rubem Alves diz assim: tudo que a gente se lembra pertence a nós. Tudo que a gente se esquece é porque não nos pertence. Então, se por exemplo, você tem um dinheiro na gaveta, mas você esqueceu esse dinheiro lá, na sua mente é como se você não tivesse esse dinheiro. Hoje é o aniversário da sua esposa, você esqueceu dessa data, na sua mente é porque essa data não existe. Aquilo que é importante para a sua mente, aquilo que é importante para você, você lembra. Aquilo que não é importante, você esquece. Há pouco tempo nós tivemos aqui na região um caso de um pai que esqueceu o filho pequeno dentro do carro e foi trabalhar. E o filho morreu. Quem se lembra dessa história, diga amém. Amém. Eu imagino que o que mais doeu no coração desse pai foi a constatação de que ao esquecer o filho, ele estivesse de alguma maneira reconhecendo: nesse momento o meu filho não é importante para mim.
O importante para mim é trabalhar, é ganhar dinheiro, é chegar no horário, no serviço. O meu filho é secundário. Então, esquecer-se das pessoas, esquecer-se das coisas, é uma forma também de dizer: você não é importante para mim. É um tipo de rejeição. Então, muito cuidado. Olha o que o padre vai falar. Presta atenção, olha para mim agora. Muito cuidado com as pessoas que você ama. Se você realmente ama essas pessoas, você tem a obrigação de não esquecer data de aniversário, de não esquecer de ir visitar, de não esquecer de dar assistência. Porque se você começar a esquecer dessa pessoa, você vai estar mandando para ela a mensagem de que ela não é importante. Isaías aqui vem falar dessa rejeição que nós podemos sentir em relação a Deus. A rejeição em relação a Deus é quando você começa a pensar que Deus ou te abandonou ou se esqueceu de você. Quando é que a gente sente que Deus nos abandonou? É quando a gente começa a passar por dificuldade na vida e não encontra ajuda nenhuma. E não acontece nada que faz você pensar assim: olha, tem alguém cuidando de mim. É só pancada, é só traulitada que você leva na cabeça. E você começa a pensar: mas peraí, eu sou cristão, eu fui batizado, eu vou à missa, eu me confesso, eu sou dizimista, eu participo de pastorais, de movimentos. Por que na hora que eu preciso, eu não recebo a ajuda do céu? Tem alguma coisa errada? Ou Deus me abandonou, ou Deus me esqueceu. Você abre o resultado do exame, ou você vai consultar, o médico abre o resultado do exame e diz para você: você está com câncer, e já deu metástase, volta para casa. Você pensa: mas como assim? Como assim? Eu com câncer? Logo eu, que nunca fiz maldade para ninguém? Você pega o celular do seu marido e fala assim: eu vou ver o que tem aqui, que ele fica mexendo nesse celular o tempo inteiro. Quando você abre, no WhatsApp está escrito assim: meu bem, te espero sexta à noite. Aí você fala: mentira, eu não acredito num negócio desse, que tem outra pessoa além de mim chamando o meu marido de bem. Aí você começa a pensar: o que está acontecendo na minha vida? Você imprime 15, 20, 30 currículos e sai espalhando em tudo quanto é empresa, falando: olha, desses 15, pelo menos 5 vão me ligar, e desses 5 que me ligarem, pelo menos 3 vão me chamar para fazer entrevista, e desses 3, pelo menos 1 vai me contratar. Ninguém liga, não marca entrevista e não contrata você. Você começa a falar: não, alguma coisa, ou fizeram uma macumba muito forte para mim, ou então o problema é com Deus. Deus, ou ele me abandonou, ou então ele esqueceu de mim. Talvez Deus esqueceu de mim. Talvez Deus tem muitas outras coisas para fazer. Talvez Deus está cuidando de outras pessoas que estão doentes e que estão precisando de ajuda. Talvez Deus está tão ocupado que Ele nem lembra que eu existo. Esqueceu. Como aquele pai que esqueceu o filho dentro do carro, o filho morreu sufocado. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim, padre. Deus esqueceu de mim no meio da doença. Deus esqueceu de mim dentro do meu casamento. Deus esqueceu de mim no desemprego. Deus esqueceu de mim nessa situação difícil que eu estou. Deus esqueceu.
Talvez Deus não esqueceu de mim, talvez Deus realmente me abandonou, virou as costas para mim e falou: olha, não adianta você me pedir nada, não vou te atender, porque você aprontou, você errou, você bebeu, você usou droga, você fez muita coisa errada, não quero saber de você. Talvez foi isso. Então perceba, esse sentimento você pode ter em relação às pessoas, mas você pode ter também em relação a Deus. É um sentimento muito ruim. Se você estiver se sentindo assim, eu quero aqui me solidarizar com você e dizer para você: olha, eu imagino que os seus dias não devem estar agradáveis. Eu imagino que você não deve estar feliz. Eu imagino que você não deve estar dormindo direito. Eu imagino que você não deve ter muita esperança na vida, porque em geral a rejeição ela vai tomando tudo de você. Toma sua alegria, toma sua esperança, toma o seu entusiasmo e vai gerando em você uma vontade de ficar escondido, de não ver ninguém, de não sair de casa, de não ir trabalhar, de não estudar. Vai gerando em você uma raiva. E aos poucos você vai se deprimindo. Quando diz respeito a Deus, então, o efeito disso ainda é maior. Porque você perde a fé, você não consegue rezar, você toma raiva de igreja, de padre, de missa, de Bíblia, de terço. Você acha tudo uma bobagem, você acha tudo ridículo, e você fica até criticando outras pessoas. Por quê? No fundo você se sente rejeitado por Deus. Se você se sente rejeitado pelas pessoas, o que eu tenho a dizer para você é que talvez realmente essas pessoas estejam rejeitando você. Talvez realmente essas pessoas tenham te abandonado. Talvez realmente essas pessoas tenham te esquecido. Sabe por quê? Porque nós estamos em um mundo muito mau. E nós estamos em um tempo onde as pessoas não se importam com os outros. As pessoas só pensam em si. As pessoas querem receber presente no dia do seu aniversário. Mas quando é você aniversário, elas não querem dar presente. As pessoas querem ser visitadas quando estiverem internadas no hospital. Mas quando é você que está internado, elas não querem visitar. As pessoas querem dinheiro emprestado quando estiverem passando aperto. Mas quando é você que está precisando de dinheiro, elas não querem emprestar. Então talvez por estar vivendo em um mundo tão egoísta, você se sinta rejeitado, abandonado e esquecido. É triste, é lamentável e talvez você vai ter que trabalhar isso, aceitar que o mundo é assim e que as pessoas são assim. Mas se você estiver se sentindo rejeitado por Deus, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Ao contrário das pessoas que são egoístas, invejosas, Deus não rejeita ninguém. Ao contrário das pessoas que abandonam e que esquecem, Deus não abandona ninguém. Você está ouvindo o Padre falando com você? Deus não abandona ninguém, ainda que tenha cometido o maior dos pecados. E se você tiver com dúvida, e se você ainda tiver com dificuldade de acreditar, Deus mandou essa mensagem para você. Por acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho? Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus jamais se esqueceria de você. Então, meu irmão, minha irmã, essa rejeição que você sente em relação a Deus, ela é uma mentira. É algo que você está sentindo, você tem o direito de sentir. Mas você precisa saber que essa rejeição que você sente, ela não corresponde ao sentimento de Deus por você.
Você pode até se sentir rejeitado, mas Deus não te rejeita. Você pode até se sentir abandonado, mas Deus não te abandona. Você pode até se sentir esquecido, mas Deus não te esquece. Nenhuma mãe que esquece o filho, que isso é possível de acontecer e acontece aqui no nosso meio, nem isso pode ser comparado ao sentimento que Deus tem por você. Porque Deus te ama muito mais do que uma mãe ama o filho. E se uma mãe pode esquecer o filho, Deus não pode esquecer de você. Então, para você que estava hoje triste, cabisbaixo, desiludido, fica essa boa notícia para você. Levanta a sua cabeça, porque Deus não te abandonou. A sua história não chegou ao fim. E Deus vai agir, Deus vai interferir. Apenas tenha calma e paciência. Quando você menos esperar, você vai ver a mão poderosa de Deus na sua vida. E aí você vai lembrar do dia de hoje e vai dizer: bem que o padre falou, Deus não me esquece, Deus não me abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.